Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, último dia do mês de agosto, o tempo passa e neste mês que nós meditamos, refletimos sobre a vocação de cada um de nós, a sua vocação, a vocação sacerdotal, a vocação ao matrimônio, a vocação à vida consagrada, à vida religiosa, e a vocação da maioria de vocês, leigos e leigas, cristãos e cristãs no mundo de hoje. Esta vocação tão bonita e tão necessária. E também celebramos o dia do catequista, a importância dessas pessoas que ajudam as famílias, porque a formação, a educação, a religião tem que vir também de dentro de casa, dos pais, e os catequistas são esses e essas que ajudam a criança, o adolescente a amadurecer na sua fé. Então hoje, terminando este mês vocacional, mas continue rezando e pedindo pelas vocações. A palavra de Deus para nós hoje é tirada de São Lucas, no capítulo 4, no versículos de 16 a 30. Naquele tempo, veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no dia de sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Queridos irmãos e irmãs, esse trecho do Evangelho de São Lucas é o texto que Jesus pegou para si. Ele foi na sua terra e, tomando o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, e lá no profeta Isaías, do Antigo Testamento, é que tem esse texto que nós acabamos de ouvir. E Jesus, então, entrando na sinagoga, lê esse texto, depois fecha o livro, entrega ao ajudante e diz uma coisa importante: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que vocês acabaram de ouvir. Queridos irmãos e irmãs, nós temos neste Evangelho de hoje o programa de ação de Jesus. Depois da morte de João Batista, depois do seu batismo, é que Jesus começa então a sua vida pública. Até então, dentro da sua casa, com a mãe, com José e com Maria, uma vida até um tanto escondida. Mas agora, a partir deste momento, do seu batismo, ele vai apresentar o programa da sua vida. E o programa da vida de Jesus não é outro. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque é Ele que me enviou. Mas enviou para quê? Para anunciar a boa nova aos pobres. E ele elenca tantas coisas importantes. A vida de Jesus, a partir desse Evangelho, se transforma. Por quê?
porque Jesus pega um texto do Antigo Testamento e traz para si. Por isso que ele diz com autoridade: hoje se cumpriu esta passagem da Escritura. Meus irmãos, minhas irmãs, nós precisamos aprender a ler a palavra de Deus como Jesus. Mas enquanto nós não formos capazes de fazer com que a letra saia do papel e entre na nossa vida e modifique as nossas ações, é sinal que nós ainda não estamos lendo, meditando e rezando a palavra de Deus como ela merece. Jesus tomou esse texto e fez seu. A Bíblia é muito grande. Eu gostaria de perguntar hoje: esse foi o texto de Jesus. Você já encontrou na Bíblia o seu texto? Qual é o seu texto? Que todo dia você tem que lembrar dele, e é ele que vai empurrar você para frente e fazer você ser um bom cristão, uma boa cristã no mundo em que nós vivemos. Quantas vezes a gente ouve tanto a palavra de Deus, mas ela entra no ouvido, sai pelo outro. Ela não cai no coração. Ela não transforma as nossas atitudes, as nossas ações. E Jesus nos ensina nesse Evangelho: hoje se cumpriu esta Escritura. Aquilo que está no papel eu vou viver. Gostaria hoje de perguntar a você: se você já tem o seu texto, qual que é? Aquele que embala a sua vida. Se você não tem, ainda é tempo. Procure aquele texto que para você é significativo, que dá força, coragem para você enfrentar as dificuldades da vida, tendo essa certeza: não estou sozinho, Ele está comigo. E esta passagem da Escritura entrou na minha vida, e eu vou procurar ser esta presença do amor e da bondade de Jesus para os outros. Vamos agradecer a Deus esse mês vocacional e pedir também as bênçãos de Deus para que a gente possa iniciar amanhã um novo mês, mês da Bíblia, mês da Palavra de Deus. Encontre o seu texto, viva, porque foi assim que Jesus viveu. Que o seu dia seja feliz, muito abençoado, na graça de Deus e com a proteção de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.